1 Pedro capítulo 2, vamos ler até o verso 3. Quem encontrou? Deixando, pois, toda malícia, todo engano e fingimentos e invejas e toda sorte de maledicência, desejai ardentemente, como meninos recém-nascidos, o puro leite espiritual, para por ele crescerdes para a salvação. E agora, ou se é que já provastes que o Senhor é bom. Vou repetir. Desejai ardentemente, como meninos recém-nascidos, por o leite espiritual, para que vocês cresçam em salvação, se é que já provardes que o Senhor é bom. Amém? Pai, que o Senhor nos ajude nessa noite, nos conceda a tua graça, o teu favor, Pai, porque o Senhor outrora nos feriu com a tua palavra, e por isso hoje nós podemos dizer que te amamos. Que nessa noite o Senhor fira o nosso coração com a tua palavra, e que o Senhor alcance, trazendo frutos, que nós venhamos sair daqui entendidos e praticantes dessa palavra, em nome de Jesus. Amém. O título dessa mensagem é: Provai e vede que o Senhor é bom. Amém? A primeira carta de Pedro, então, é uma fonte de consolo para os dias mais sombrios da nossa vida. A carta de Pedro, ela é enviada aos peregrinos e forasteiros que perderam suas terras, foram desterrados, que perderam suas moradias e andam agora peregrinando, dormindo talvez debaixo de tendas, pelo percurso que eles estavam trafegando. E essa carta, ela é enviada como um bálsamo para esses dias sombrios que esses peregrinos estavam passando. Um bálsamo do céu para aqueles que caminham pelos vales escuros da vida, e um tônico espiritual para os que sofrem injustiça e são fuzilados pelo vendaval da perseguição. Pedro escreve então a esses crentes, aqueles cristãos, forasteiros, peregrinos, mas que foram perseguidos, desterrados, espoliados na Ásia Menor. Mesmo perdendo as suas casas, suas terras, seus bens e sua liberdade, esse povo caminhava com os pés no vale, mas com o coração no céu. Mesmo suportando o fogo da perseguição, esse povo era inundado por uma alegria indizível e cheia de glória. E a alegria do povo de Deus não provém das riquezas deste mundo, nem do reconhecimento de autoridades. Ao contrário, essa alegria é a despeito das perdas e da perseguição. Não é uma alegria fabricada na terra, mas derramada desde os céus. Não é uma alegria produzida por prosperidade material, mas é resultado de uma herança espiritual. Pedro mostra para nós aqui então que a herança da vida eterna desemboca numa vida santa aqui e agora. E o povo de Deus, ele é chamado para expressar no mundo o caráter santo do Deus a quem ela serve. A igreja, ela é o povo eleito de Deus, o santuário de Deus, as pedras vivas desse santuário. A igreja, ela é também um reino de sacerdotes e ao mesmo tempo o rebanho de Cristo. E uma das ênfases mais importantes de Pedro aqui nessa epístola é a atitude humilde, reverente e submissa. Como que a igreja deve se portar assim no mundo? E o
o apóstolo Pedro, após falar sobre esse estilo de vida dos salvos, passa a tratar agora sobre um crescimento, sobre as pessoas que se converteram a Cristo, o que elas precisam abandonar, deixar de lado. E Pedro inicia o capítulo 2 para nós aqui. Em algumas Bíblias vai dizer: portanto, deixem. Ele inicia com uma conjunção. Esse portanto está concluindo uma fala anterior dele do capítulo 1. Nós vamos falar dela aqui. E ele vai mostrar que a salvação está consumada na segunda volta de Cristo. E nós que já entramos neste reino, o reino da graça, aguardamos com vívida esperança o triunfo do nosso Salvador. E quando Ele colocará todos os inimigos debaixo dos seus pés e nos levará para o seu reino de glória. E Ele diz, podemos dizer: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Você já provou, ou alguém aqui talvez já provou um churrasco gaúcho, uma costela gaúcha? Alguém? Do Valino, você também, Mateus? É, irmãos, ó, de manhã tinha ninguém, glória a Deus. Do Valino e Mateus aqui. É de propósito essa pergunta, tá? Proposital. E uma vez que você prova, eu posso até tentar explicar, porque eu não provei, eles podem talvez explicar melhor, mas eu posso até tentar explicar, mas eu não vou conseguir. Por quê? Porque às vezes a gente tenta fazer um churrasco gaúcho, uma costela gaúcha aqui no nosso quintal, lá na nossa casa, no nosso espaço talvez, mas não é a mesma coisa. Quando você até tira foto e você olha a foto, fica parecido e você fala, tá igualzinho, a mesma coisa. Aí você vem e dá aquela dentada, e diz, não é aquele delicioso churrasco ou aquela deliciosa costela gaúcha que eu pensava. Mas se você for hoje no parte do sul, lá Rio Grande do Sul, Santa Catarina, para comer um pão de queijo, um pão de queijo, e você vai encontrar lá com certeza um pão de queijo, e você vai chegar e vai dar aquela dentada no pão de queijo e vai dizer não, isso aqui não é o pão de queijo, não é mesmo o pão de queijo, sim ou não? Então por quê? Por mais que eu e você queira encontrar o pão de queijo no sul, do mesmo que você come aqui, você não vai encontrar. Então, para você comer pão de queijo de Minas, você tem que estar em Minas. Para você comer um churrasco ou uma costela gaúcha, você precisa ir para lá. Só que a partir do momento que você prova qualquer um dos dois, não tem jeito. Se você está no sul e quer comer pão de queijo de Minas, você só vai desejar, mas não vai comer. Guarda isso aqui. Provai e vede que o Senhor é bom. Sabe aquela coisa que você prova, que é tão gostoso que você você pode até provar uma vez, só que você vai querer repetir, sim ou não? Você vai querer repetir essa experiência de novo, e de novo, e de novo. E você vai precisar disso de novo, porque tem um desejo ali dentro de você. É o que te move. E bastou uma única vez para você provar, foi suficiente para marcar o seu paladar de tal maneira que você só vai ter seu desejo satisfeito se você novamente provar daquilo que um dia você provou e te marcou. Provai e vede que o Senhor é bom. Você já provou que o Senhor é bom? Seria a mesma pergunta para você que nunca comeu um churrasco com uma costela gaúcha. Você já provou uma costela gaúcha? Os dois aqui já, mas os outros. Então, como é que você pode desejar ansiosamente por aquilo que você ainda não provou? Eu não perguntei para você
se você sabe como é um churrasco gaúcho. Eu não perguntei se você sabe quem é Deus. Eu não perguntei para você se você tem diploma de teologia em si, ou outros diplomas. Eu não perguntei se você sabe o grego, o hebraico. Eu não perguntei se você tem conhecimento teológico. Eu não perguntei se você é um cabeção no nível de inteligência. Eu perguntei uma coisa somente: se você já provou que Deus é bom. Estamos falando aqui de peregrinos. E se eles já provaram em algum momento que Deus é bom, então certamente eles vão querer provar mais vezes. E vão fazer de tudo para querer provar e mais, e mais, e mais de novo. Duas coisas aqui que os peregrinos precisam fazer. Tem algum peregrino aqui? Só o Juninho? Tem algum peregrino aqui? Ou você já pertence a essa terra? Se eles querem provar de novo e de novo aquilo que um dia eles quiseram provar uma vez, que Deus é bom, é preciso desejar o bem e é preciso se despir do mal. É o que Pedro está dizendo para nós. Esses dois ensinos de Pedro nos ensina aqui nesse texto que acabamos de ler. E se a gente pudesse dividir toda essa estrutura do texto, além de começar como ele começou, bendizendo o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e ainda ele vem no capítulo 1 liberando algumas exortações, ele vai fazendo durante essa carta. Indo ao longo ali, nós vamos ver exortações do versículo 13 do capítulo 1 até o capítulo 2, no versículo 10 do capítulo 2. Nós podemos ver exortações no versículo 13, como ele diz: esperai inteiramente na graça de Deus. No versículo 15, sede santos, porque o Pai Celeste é santo. Versículo 22, amai uns aos outros de todo o coração. Então agora, vamos ver e vamos perceber aqui, dentro dessas estruturas, esse portanto que Pedro inicia essa carta. É um portanto que vem logo abrir um particípio, que é o que? Deixando toda maldade. Deixando parece que é algo que eu pego aqui e já largo. Mas aqui ele qualifica a maldade, não a maldade somente, mas toda a maldade, todo o engano, todos os vícios que acompanham toda a maldade. Tipo o quê? Ele vai dizer, o texto mesmo responde: fingimentos, invejas, maledicências, hipocrisias, difamação. Deixando, a palavra deixando aqui para Pedro é uma palavra que é quando você vai tirar a sua roupa, é despir-se. É como se você estivesse vestido de maldade. É o que ele está dizendo. Não é que você seja a maldade em si, mas as suas vestes, o seu jeito de falar, o seu jeito de agir, o seu jeito de lidar com as pessoas, o seu jeito de caminhar, o seu jeito de comportar é mau. Não somente você pode ser mau, mas as suas vestes serem más. O seu jeito, a sua maneira de se portar é má. É aquele crente que chega na igreja, a síndrome de Gabriela. Nasci assim, que mais? Cresci assim, ficarei assim, Gabriela. É como se, não, eu até vou, mas é do meu jeito, eu fico do meu jeito aqui, ó. Mas não tem como. Se essa pessoa achar que pode seguir a Cristo sem se despir de toda a maldade, nunca esta pessoa irá provar que o Senhor é bom. Não tem como. É aqueles que querem até seguir a Jesus, mas não querem tomar a cruz. E é como se nós estivéssemos vestindo as palavras de inveja, do fingimento, da hipocrisia, do falar mal, como se fosse a nossa identidade. Qualquer. Meu pai era assim, puxei ele. Meu pai era assim, minha mãe era assim. E o que tem que eu vou ser assim?
eles tinham que saber que era errado, que era pecado ser assim. Mas outra coisa é dizer que aquilo já faz parte da sua identidade. Não, de forma nenhuma. Minha mãe era língua solta mesmo, é por isso que eu sou assim. Como assim, irmãos? Não tem como. É o que ele está dizendo. É nos despir dessa roupagem que pode até ter vindo acompanhado do seu pai, mas chegou até Cristo, tem que tirar, tem que se despir, mesmo que para você seja normal, mas para Cristo não é. O que Pedro está dizendo então para nós sobre deixando, essa não é uma ordem primeira, essa não é uma exortação primária de Pedro. Ele não está nos exortando para que a gente tire as vestes da maldade de uma vez aqui, de todo engano, mas olha o que ele está dizendo. Ele está dizendo que o que precisamos fazer-nos é despir-nos de toda maldade, de todo engano. Mas de toda maldade de que tipo? A palavra aqui deve ser entendida no sentido aqui, que é um antônimo de virtude. A palavra aqui, falta de virtude. E virtude pode significar para nós excelência, equilibrado, correto. Pedro aqui não está usando a virtude, mas a falta de virtude daqueles que professam a fé em Jesus, destes que estão em peregrinação, destes que estão marginalizados pela sociedade, destes que estão sendo perseguidos pelos não cristãos e pelos cristãos. Pedro não estava repreendendo uma igreja, olha aqui, Pedro não estava repreendendo uma igreja que estava sendo indecorosa, sendo perversa na sua maneira de agir com um não cristão. Pedro estava repreendendo esta igreja perversa, que estava sendo em si perversa, indecorosa, hipócrita, invejosa, fingida na sua maneira de ser com os da família da fé, com os meus irmãos. É o que Pedro está falando aqui. Então o que ele está dizendo aqui? Primeiro, desfaça. Ei, não olha na cara do irmão. Ei, larga isso. Não cumprimenta, não. Larga isso. Isso é maldade. Não tem como provar o Senhor e saber que Ele é bom se estiver vestido dentro dessa roupagem. Pedro está se referindo aos cristãos, aos que estão agindo de forma enganosa. E enganosa a quem? Aos outros não, enganosa a si mesmo, de forma maléfica para o corpo de Cristo, porque agem assim com os próprios irmãos na fé, quem diga os de fora. Primeira coisa então é desfaça dessas vestes, e esse jeito de viver não é de vocês, não compete a vocês viverem assim. O povo de Deus não pode viver dessa forma, ainda mais quando se trata dos da família da fé. Então a primeira coisa que é deixando toda a maldade, nos despimos do mal, ou seja, há uma prerrogativa aqui que o crente, ele deve se preocupar sim com sua maneira de viver, mas ele se preocupar com a sua maneira de viver, não para ser salvo, mas porque ele é salvo, ele se preocupa na sua maneira de viver. Deu para você entender? Eu não tenho que preocupar com a minha maneira de viver para ser salvo, porque a salvação não tem a ver com você, a salvação tem a ver com Cristo. Então logo porque eu sou salvo, logo eu mudo a minha maneira de viver. Por quê? Porque justamente este que foi salvo, e porque este disse que um dia provou que o Senhor é bom. Este que é salvo e que já provou que o Senhor é bom, não vai agir de forma que não corresponda aos deleites que provoquem em nós uma mudança, uma transformação. Porque o peregrino verdadeiro é aquele que experimentou a transformação da parte de Deus. E essa
essa transformação, ele faz um link aqui com Pedro capítulo 1, versículo 23, que ele fala sobre a palavra de Deus. Olha que interessante, ele fala: tendo sido regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra de Deus, a qual vive eternamente. Ele vai e faz que o Salmo de número 34. É a palavra de Deus, ela é o ponto de partida, ela é o ponto de ignição, ela é o início de toda a transformação de um sujeito em peregrino, de um homem e uma mulher em peregrinos forasteiros em terra estranha. Essa transformação só não exige que, em primeiro lugar, que esses crentes se destacam dessa maldade. Mas, segunda coisa importante, ele diz que desejem o puro leite espiritual. Se temos aquelas ordens lá atrás, exortativas que eu citei, amai uns aos outros, versículo 13, que ele diz: esperai inteiramente pelo Senhor. Se temos essas ordens lá atrás, agora Pedro vem com uma outra exortação, uma outra ordem. Pedro agora está dizendo: desejai. Por isso a pergunta no início do sermão: qual? Você já provou que Deus é bom? Como podemos desejar algo que nunca provamos? É semelhante a uma pessoa que perdeu uma chave que nunca foi sua. Olha aqui, talvez você está diante de uma pessoa, que começa a procurar, ou melhor, talvez você está diante de uma pessoa que começa a procurar em um cômodo ou na casa, só que essa casa, esse lugar está escuro, e você chega lá e acende a luz para ela, e você olha: nossa, que bagunça, que desordem que está nesse lugar, e começa a tentar achar algo ali, só que é preciso ordenar aquele lugar, colocar em ordem aquele lugar. Por quê? Porque na medida que colocamos as coisas no lugar, temos a possibilidade de encontrar o que se perdeu, sim ou não? Então você está vendo a pessoa lá procurando, e você pergunta para ela assim: o que você está procurando? Aí ela, meio doida, diz assim: não sei, estou procurando. Aí você faz outra pergunta: se você está procurando e não sabe o que está procurando, como você, ao encontrar tal coisa, vai dizer: achei? Você não sabe o que está procurando, então, por você achar, você precisa saber o que perdeu. Sim ou não, irmãos? Você precisa de uma informação para reconhecer aquilo que se perdeu. Então, vamos lá, outra coisa. Quem já provou um bolo Red Velvet aqui? Aquele bolo vermelhinho, né? Não é bom? É bom. Hoje tem mais gente aqui. Nas próximas mensagens eu vou perguntar lá no grupo, aí vocês vendem um pouco de manhã, um pouco à noite, hein? Então você pode desejar hoje comer Você pode dizer assim: eu desejo hoje comer um Red Velvet. Por quê? Porque você já experimentou, porque você provou o desejo. E o desejo não pode ser de algo que você não tenha experimentado ou provado. Concorda comigo ou não? Por isso que Agostinho vai dizer que parece que desde o dia que nascemos, temos um desejo de Deus como uma saudade e não como uma mera fome. Isso aqui é lindo, irmãos. É como se fosse a saudade. Parece que já experimentamos outrora dele. É como se fôssemos planejados por Deus, nascidos por Deus, já tivéssemos em nós um desejo que não sabemos explicar, porque é exatamente aquilo que foi aquilo que nos forjou, foi aquilo que nos formou. Mas por que cargas d'água a gente encontra e diz? Quando a gente encontra, a gente diz: era isso que eu estava encontrando, era isso que eu estava procurando. Por quê?
Porque de alguma forma aquilo que você está provando corresponde a algo lá atrás, sim ou não? Você já experimentou algo, já comeu algo assim, você, lembrei da minha infância, não é? Faz você voltar lá atrás. Por isso a minha pergunta para você nessa noite não é outra senão: você já provou que o Senhor é bom? Como podemos prosseguir aqui? Como vamos falar daquilo que precisamos falar se ainda nós não provamos? Se você sabe tudo sobre Deus, talvez você sabe tudo que Abraão falou sobre Deus, tudo que Moisés falou sobre Deus, tudo que Moisés falou sobre Deus, Josué, tudo que João Batista falou sobre Deus, Paulo, os 12 discípulos, o que as matérias fundamentais da teologia falou sobre Deus. Mas a minha pergunta aqui é: eu não estou falando que você já sabe quem é o seu Deus, porque saber quem é o seu Deus você já sabe, isso é fato. Só que tem como você saber quem é o seu Deus e nunca ter provado que Ele é bom. Isso é um fato. Pessoas podem caminhar com Deus, estão numa jornada com o Senhor, melhor dizendo, pisou no barro, no lodo do dilúvio, mas estes ainda têm uma impressão que não provaram que o Senhor é bom. Estes não conseguem nem verbalizar, transformar em palavras, mas tem uma ferida lá no coração. Por quê? Porque é na angústia que demonstra o descontentamento, é na falta de alegria, é na falta de vigor, é na falta de vigor espiritual. O crente precisa parar, ele para a sua jornada em vez de continuar. Se esse fogo no coração, se esse vigor na nossa alma, sem essa presença em que nós podemos deleitar na nossa caminhada cristã, se nós não entendemos isso, essa caminhada, essa jornada cristã passa a ser uma jornada agnóstica, uma jornada somente de conhecimento, de inteligência, mas nunca de deleite em Deus. E Pedro diz, ele dá a ordem: desejai. Como desejar se eu nunca provei? Pedro está dizendo, deixando essas coisas, depois que você deixar essas coisas, desejai. Deseja ardentemente. Aqui está no imperativo, é uma ordem. Aí você imagina que algo que você já provou que é bom, que está na sua cabeça, algo delicioso, e você encontra de novo. Você pararia tudo o que estivesse fazendo para se deleitar de novo naquilo, sim ou não? Sim. Só que alguém te diz para você: desejai. E você pode dizer assim: mas essa ordem é muito fácil. Difícil é amar esse Zé dentro d'água que está do meu lado aqui, ué. Difícil é amar. Difícil é me despir das vestes da maldade, dos meus pensamentos, da minha língua incendiária. Difícil é lidar com eles. Difícil é lidar comigo mesmo. Só que não é difícil obedecer a ordem de Deus quando Ele diz: desejai. Aqui, desejai é o imperativo de como Deus revela um homem bíblico. E Deus revela um homem bíblico, eu preguei na última semana, lembra lá sobre a idolatria? Deus revela o homem como que ele tem fome, que ele é fome. Deus revela o homem que ele é fome, que ele é sede, e não que ele tem fome, e não que ele tem sede, mas é que ele é desejo. Isso significa o quê? Que a sua natureza é coerente, necessitada e desejante. Um homem litúrgico,
litúrgico. Quando eu falo homem, eu falo aqui no contexto da mulher. Um homem, ele é litúrgico por natureza. Um homem, ele é adorador por natureza. Por isso ele adora a Deus. Ou então ele vai adorar qualquer outra coisa que nesse mundo, mas o que ele não pode ficar é sem adorar. O homem é um ser litúrgico. Ele é adorador. Se ele não adorar a Deus, ele adora outra coisa que não é Deus. Adoração, então, é a nossa experiência de deleite, a nossa experiência do profundo, de um profundo contentamento que demonstramos no nosso culto ao Senhor. É por isso que Pedro está dizendo: desejai. E Pedro poderia usar aqui o Salmo de número 42, que diz que assim como a costa anseia pelas águas, assim, Senhor, eu anseio por ti. Tem a ver? Tem, mas ele não usa. Ele não está se referindo aqui agora ao leite espiritual, de como Paulo usa em 1 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 2, e nem os escritores hebreus no capítulo 5, no versículo 12, que diz ali sobre o leite espiritual. Ali fala de crentes que estavam até necessitados, mas não tinham condições de se deleitar em algo mais robusto, que poderia dar mais solidez, e possui ali uma responsabilidade necessária com reforço a uma maturidade que todo crente precisa. Mas não é esse leite que Pedro está dizendo aqui, não é. O leite que Pedro está usando aqui é como uma metáfora para comparar que os crentes inexperientes e aqueles que precisam saber mais da palavra de Deus. A metáfora aqui tem muito mais a ver com a palavra tem muito mais a ver com a semente, que é a palavra de Deus, do que com o leite que Paulo diz em Coríntios e o escritor aos Hebreus. É o texto que a gente leu. O que ele diz? Tendo sido regenerados, não de semente corruptível, mas de corruptível pela palavra de Deus, ao qual vive e é permanente. Ele nos chama a atenção aqui. Regenerados, fala do nosso início da jornada. É como se Pedro estivesse dizendo o tempo todo para eles: a semente que gerou vocês é a palavra de Deus. É isso que ele está dizendo no capítulo 1, aqui no versículo 23. A semente que gerou vocês, o que gerou vocês é a palavra de Deus. Mas a pergunta que eles podem fazer para Pedro agora é: Pedro, sabemos, nós já nascemos e sei por onde nós nascemos, mas agora eu te pergunto, Pedro, o que vai nos sustentar agora nessa jornada, nessa caminhada? Alguns acham que esse leite espiritual aqui pode ser a palavra de Deus. Só que no capítulo 1 até o versículo 25, Pedro encerra sobre falar da palavra de Deus. Ele encerra aqui. Não tem como eu e você lermos aqui o capítulo 2 ou a carta de Pedro e não conseguimos entender quem está lendo. Ele está lendo o Antigo Testamento. O que ele está lendo aqui é os Salmos. E esses Salmos está produzindo para ele uma teoria, uma palavra com base que ele faz no Antigo Testamento para com a igreja que ele está escrevendo. E achar que Pedro está escrevendo a palavra aqui sobre a palavra de Deus, ele não está falando. O que ele teve que falar sobre a palavra de Deus, ele falou até o versículo 25. Aqui ele para no capítulo 2. O que ele tinha que dizer que a escritura deveria pautar, ele disse. O que ele tinha que dizer sobre a verdadeira semente imperecível, ele já disse. Só que agora o que começa a vida cristã é o que ele está dizendo. É quando eu descubro que eu só obedeço a Deus porque a palavra de Deus, ela me feriu. E ouvindo a palavra de Deus pela graça, pela sua graça, pela graça dele, eu obedeço. Outrora eu não obedeceria se a palavra não me ferisse. Se não é a palavra de Deus que Pedro está falando aqui, que é o leite espiritual, o que Pedro está falando aqui então? Pedro qualifica esse leite aqui. Esse leite aqui, ele diz, né, do recém-nascido, o puro leite espiritual. Mas a gente tem que interpretar bem o texto aqui para você entender. Ele está dizendo: desejai ardentemente. Desejai. Ele está dizendo: desejai como criança que acabou de nascer pelo leite materno. Sim ou não?
É isso que ele está dizendo. Desejai. Então, Pedro está dizendo que eles precisam provar que o Senhor é bom. Bom aqui, a palavra que bom é Krestos. Krestos. E a diferença é de uma letra do grego para Christos. Krestos e Christos. Krestos é bom. E observe o que Pedro ele está dizendo aqui para nós. Desejai. Com a mesma forma que uma criança recém-nascida, desejai esse puro leite espiritual. Se é, agora sim, se é que já provastes que o Senhor é bom. Logo você só pode desejar se você já provou. E olha isso. Krestos, ó Kyrios, que ele diz aqui, Kyrios é Senhor, ou seja, se é que já provaste que o Senhor é bom. A gente sabe aqui pelo versículo 3 do capítulo 1, quem é o Senhor? Quem é o Senhor? Ele diz aqui, ó, bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem que é Senhor? Jesus Cristo. Pedro sabe aqui que o deleite está logado a Cristo, que o deleite está logado à pessoa de Cristo. O Crestos Cristos, o que? O Cristo bondoso, o Senhor bondoso, o Senhor misericordioso, e dele, que é dele que Pedro está falando, e é dele que eu estou falando aqui nessa noite para vocês, que é crente, para você que serve a Deus, ou até mesmo para você que ainda não serve a Deus, ou para você que ainda não crê em Deus. Por quê? Porque Cristo ele pode ser conhecido para você que é crente, como pode ser conhecido para você que não é crente. Só que o que tem aqui quando os dois se unem? É que os dois carecem em saber que Cristo é bom. Eu e você precisamos. Aquele que não crê precisa também. Bom não é estar dizendo que é uma qualidade de Deus. Deus ele tem bondade. Não, ele é bom. É a sua essência, é o seu caráter ser bom. Desejai o leite espiritual, não como um marmanjo. Vou citar o Mateus aqui de novo. Não como um marmanjo igual o Mateus, que está de férias agora aí, vai levantar a hora que quiser agora. Não, que tem que cuidar dos peixes, né? Mas que vai acordar de manhã e que vai lá, vai tomar seu cafezinho com leite. Só que esse marmanjo não sabe o que é desejar o leite. Para você entender o que é desejar, você teria que perguntar a um bebezinho. Você teria que perguntar a uma mãe, para você entender o que Pedro está dizendo de fato aqui. Não é em você desejar ou não o leite. Mas olha aqui, escute isso aqui. Mas é como o bebê, olha aqui, é como o bebê depende daquele leite. Mas ele não pode beber daquele leite uma vez somente. Ele precisa voltar mais e mais vezes àquele leite materno. E todas as vezes que for necessário, todas as vezes que a vontade dele estiver ali, ele vai berrar. Ele vai berrar de manhã, ele vai berrar de tarde, de noite, de madrugada. Cecília que o diga. Por quê? Porque todas as vezes que o bebê chorar, ele vai ter os seios maternos para alimentá-lo. Você entende o que estamos falando aqui? Escute isso aqui. Não é de quanto tempo você gasta para ler sua Bíblia em um ano. Não é sobre qual livro você já leu. Não. Mas é quanto tempo eu e você nos gastamos nos deliciando em Cristo. Você está aqui? Tem gente que não sabe o que é isso. Por quê? Porque se você não provou desse leite espiritual, quem é o leite espiritual aqui? Cristo. Ele é esse leite espiritual. Desejai como uma criança que deseja aquele leite materno o mais rápido possível.
desejai por esse leite espiritual. Se você não provou de ser alimentado pelo Cristo, esse leite materno é o que embala o Senhor da criação, é o que embala o Senhor do universo, ensinando que assim como o Senhor do universo, como um bebê se alimenta do leite materno, nós também nos alimentamos do seu sangue. É o que nós iremos fazer nessa noite. É por isso que a falta de ceia na igreja, ou quem fica sem ceiar na igreja ou com a igreja, é uma igreja sofrida. E essa igreja ela não está em júbilo, embora canta jubilosamente, mas ela chora, ela sofre pela ausência, ela sofre por expectativa, pela necessidade. Mas esta pessoa sabe que não pode experimentar desse suco de vida, desse alimento sagrado de Deus, sozinho. Por quê? Porque ela não vai para o céu sozinha, ela vai para o céu em bando, juntos. E eu estou me referindo aqui nessa noite, ao vigor que faz com que os nossos olhos talvez encontre alguém que pode dizer para mim, para você, sim, você é tudo que faltava para mim. Ou não tem uma coisa do que você olhar nos olhos de alguém que está há tanto tempo na igreja e você vê a pessoa perdida nas picuinhas da igreja. A vida dela é essa. Se não tiver o tumulto, não é ela. Se não for ela a causadora, ou o causador, não é ele, não é ela. Tem que mostrar que está ali, ué. É o que ele está dizendo aqui. Pedro está dizendo isso tudo aqui. Fica com aqueles olhos de zumbi, e essa pessoa não consegue perceber que a vida não está nas discussões, que a vida não está nos projetos da igreja, que a vida não está nas ações que ela faz, mas que a vida está no deleite de Cristo Jesus. Essa pessoa perde muito tempo então em não deleitar-se com Cristo. Uma palavra que podemos definir tudo aqui, uma frase melhor dizendo: Deus não é um tema de doutorado para ser estudado, mas Deus é um banquete para ser desfrutado. Por quê? Porque Ele entregou o seu próprio corpo. E aquele que come da sua carne e bebe do seu sangue tem vida. É o que Ele diz em João capítulo 6. E a palavra de Deus nos refere a Cristo como um alimento espiritual do crente. E como que você se alimenta de Jesus? É por isso que a gente começa com a Bíblia. A gente começa por ela, porque é nela que a gente se encontra. O que estava passando na cabeça de Pedro aqui, quando ele escreve aqui? Pedro estava falando com eles, com esses peregrinos, usando como base os Salmos de número 34. E quando Davi escreve esse salmo, é depois ele ia viver uma experiência nada agradável. Ele estava ali junto com Abimeleque, e depois dali que ele iria para a caverna de Adulão. E quando ele chega ali diante de Abimeleque, ele começa a escutar umas picuinhas, umas coisas criadas, sabe? Ele começa a ouvir aquelas fofocas, aquelas maledicências, aquelas intriguinhas, aquelas maldades, os enganos, todos estes vestidos com as vestes da maldade, com as vestes do engano. Davi ouvindo tudo. O que Davi ouvia? Ele ouvia as mulheres dizendo assim: Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares. A partir daquele momento, olha aqui que se não tem crente que é desse jeito dentro da igreja. Naquele momento, Saul parou de olhar para Davi como ele olhava antes, e começa a perseguir Davi.
para matá-lo. E até onde Saul persegue, Davi foge. E Davi está buscando qualquer lugar que ele possa se enfiar, porque ele está em perigo. E quando ele olha isso, ele diz: meu Deus! Talvez aquele crente que está na igreja: meu Deus! De novo, eu já saí daquela igreja por causa dessa confusão, e agora aqui de novo a mesma confusão. Hoje é um culto de ceia, é um tema a se pregar hoje assim. Se eu sair dessa igreja assim, foi assim que começou as outras histórias minhas. Então, e agora eu vejo repetindo. Talvez é Davi dizendo, mas olha aqui, vai acontecer a mesma coisa se Davi não fizer nada, algo sério. O que ele precisa fazer? Se despir. Davi precisa se despir, porque se ele quisesse matar Saul, ele matava. Mas ele precisaria se despir, porque se ele não entrar no jogo, toda a história, se ele entrar no jogo, o jogo se repete. Mas se ele não entrar, e se ele despir, o jogo termina. Para, a picuinha para, a discussão para, as fofocas para. É aquela fofoca que roda, que quando chega em você, você para com ela. É aquela discussão que começa e quando você chega, ela para. É assim que eu e você temos que ser. É nos despirmos de toda maldade. E se despir de toda maldade não tem a ver com o outro, em você pensar e olhar para o outro. Se despir de toda maldade tem a ver em você olhar para você primeiro e dizer: eu preciso despir da minha maldade, de toda a minha maldade, de todo o meu engano, de todo o meu fingimento, de toda a minha hipocrisia, de toda a minha inveja. É isso que eu preciso fazer primeiro. É o que Davi fez. E o que Davi faz? É aí, ó, ele se despiu. O que ele faz? Samuel vai dizer: ele se faz de doido. Davi fica doido, ele se finge de boi, começa a deixar a barba crescer. Ele começa a ver, e o pessoal começa a ficar com pena dele, ele andando para lá igual um andarilho. Ué, o que aconteceu com esse cara aí? O pessoal olha para ele, ele grita, ele reganha os olhos e começa a gritar, começa a babar. Está lá escrito no texto. Ele começa a babar, aí a barba descendo assim, colocando medo, a barba dele fica toda babada. Aí Abimeleque vira e fala assim: já vi um tanto de doido dentro desse reino, para que mais um? Manda esse aí embora. E é nesse momento que Davi vai para a caverna de Adulão. Ele foge para lá. Aí lá ele pensa que ele está louco. Lá ele acha piores que ele ainda. Ele acha lá pessoas que tinham dívida, pessoas que estavam com o nome sujo. Estava tudo lá dentro da caverna de Adulão. Mas de lá saíram quem? Quem? O exército de Davi. Mas olha aqui. E é nesse momento que Davi escreve o Salmo de número 34. Vamos ler? É dentro da caverna de Adulão que ele vai ler, que ele vai escrever. Vamos ler ele, vou ler ele todo não, mas só um pedacinho. Louvarei ao Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará continuamente na minha boca, e a minha alma se gloriará no Senhor. Os aflitos ouvirão e se alegrarão. Olha ele está dentro da caverna. Ele está dizendo: engrandecerei ao Senhor comigo, juntos exaltaremos o seu nome. Busquei ao Senhor e ele me respondeu e livrou-me de todos os meus temores. Olhar para ele e sede iluminados, e os vossos rostos não ficarão confundidos. Talvez ele está dizendo para aqueles que ali estão diante dele. Ele diz: clamou este pobre, e o Senhor o ouviu e salvou de todos os angústias, e o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Olha aí agora: provai e vede que o Senhor é bom. O que ele está dizendo aqui? Davi está dizendo aqui o que de fato ele provou. Ele provou a bondade de Deus. É o que Pedro está registrando aqui para nós. Quando ele provou, quando ele foi liberto. E a pergunta para mim e para você hoje é: do que Jesus te libertou, meu irmão? Se você não sabe do que ele te libertou, você não sabe o que é se deleitar em Jesus.
Se você não provou, a Bíblia diz então para nós uma dica: se arrepende dos seus pecados e confesse a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Seja livre da cegueira, da miséria e prove da graça e misericórdia do Senhor. Mas se você já provou, então por que as suas vestes ainda são vestes de maldade? São vestes de outrora. Por quê? Porque o recurso que você usa são os de auto te afirma, aqueles que auto te afirmam, dizendo: eu nunca vou dar o braço a torcer. Foi ele que fez contra mim, que ele vem até mim. Eu não fiz nada com ele, foi ele. Não foi isso que Jesus ensinou? Acaba com isso, irmão. Acaba com isso. Mesmo se não foi ele, vá até ela, vai até ele e diga assim: me perdoe em nome de Jesus, porque eu te perdoo em nome de Jesus. E pronto. Igreja curada, igreja sarada. Não dou o braço a torcer, não. Eu suporto, irmão, ele lá e eu cá. É aqueles que dizem que tem comunhão, mas não tem partido o pão. Onde está o seu desejo por Deus? Aquele desejo que apresenta no momento em que você anda pelas águas. Ou melhor dizendo, aquele desejo que apresenta agora a corça que anseia pelas águas. Ou como o bebê que anseia pelo leite materno. Onde está o seu desejo por Deus? E a pergunta nessa noite não é se você sabe o que Jesus fez para você. Não é isso. Mas é se você já provou o amor de Deus em Cristo Jesus. Eu não conheço uma pessoa que provou esse amor, que troque esse amor por um prato de lentilhas, por deleite em Jesus. Estes que dizem que um dia provaram e hoje não estão aqui, Pedro vai dizer: estes nunca foram dos nossos. Nunca provou, nunca, porque quem prova não troca por um prato de lentilhas. Talvez você se pergunta: eu estou servindo a Deus na igreja e acha que está se deleitando em Cristo. Errou. Porque o deleite não está na igreja. Não é a igreja que é saborosa, não é a igreja que te faz desejar, mas o deleite está em Cristo, porque é Ele que alimenta a sua igreja. Ou será que você está diante de um Jesus com um checklist na mão, um Jesus intelectual que pode dizer para você: sim, está aqui, ó, o que você deve fazer? Ou você está diante daquele que é o pão da vida? E o que o pão diz para nós nessa noite aqui? Se alimente de mim. Se alimente do pão vivo que desceu do céu. Devore-o, deseje e se alimente dele. Não há contentamento, não há significado, não há plenitude se nós não nos alimentarmos ou devorarmos Jesus. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Fica de pé no seu lugar. Só pode desejar se um dia você provou. Se é que já provastes que o Senhor é bom. Feche seus olhos no seu lugar.